Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai continuar estudando as funções oxigenadas, né? Então, as funções oxigenadas a gente definiu como aquelas funções que têm oxigênio, né? Então, a gente vai relembrar, primeiramente, o que é carbonila, ou seja, a carbonila é todo composto aonde a gente tem uma ligação dupla com carbono e oxigênio. E aqui a gente vê os diferentes tipos de compostos carbonilados, ou seja, que contém carbonila, né? Mas a função orgânica de hoje é ácidos carboxílicos. Então a gente viu toda uma definição sobre o que era ácido, né? Ácido de Arrhenius era aquela substância que em meio aquoso se ionizava e liberava os íons H+, né? Então, agora na função orgânica, a gente vai ver que tem características específicas para a gente dizer que é um ácido orgânico. Entre eles, a gente pode dizer que um ácido carboxílico é aquele que apresenta uma carbonila, né, ACOO, ligada a uma hidroxila, ou seja, OH. O nome disso daqui é carboxila, né? Então, toda vez que tiver uma carboxila, a gente vai estar falando de um ácido carboxílico. Se a gente for ver, ó, carboxílico, né, carboxila. E o nome parece um pouco diferente, mas é só a gente lembrar, ó, é carbo de carbonila e xila de hidroxila. Então, se a gente fizer uma associação, é algo fácil quando a gente entende o que uma carboxila é composto, né? Ou seja, uma carbonila vizinha a uma hidroxila. E um detalhe dessa função orgânica é que elas sempre vão estar na extremidade da cadeia. Então, ou sempre vai ser o carbono número 1, e se tiver duas carboxilas no meu composto, vai ser um carbono de número 1 e outro vai ser o último carbono, né? Então, quais desses compostos são ácidos carboxílicos, né? Ou seja, então a gente vai procurar compostos onde a gente tem uma carboxila, ou seja, uma carbonila vizinha a uma hidroxila, ou seja, a carbonila COO vizinha a uma hidroxila. Então, esse aqui é um ácido carboxílico, assim como esse também, né? Onde a gente tem uma carbonila vizinha a uma hidroxila, e aqui a gente tem uma carbonila vizinha a uma hidroxila, né? E algumas das outras funções nós já vimos nas aulas anteriores, tipo uma função fenol, que é uma hidroxila ligada a um anel benzênico, né, ao benzeno, a acetona, né, que é uma carbonila vizinha a dois carbonos, né, ou seja, uma carbonila com dentro, né, vizinha a dois carbonos. Aqui a gente tem um aldeído também, que é uma carbonila vizinha ao hidrogênio e restante à cadeia. Aqui a gente tem uma cetona cíclica, né? Aqui continua uma carbonila vizinha a dois carbonos, né? Então a gente vai dar prosseguimento à função de ácido carboxílico. Então, a nomenclatura pela UPAC sempre vai ter a palavra ácido na frente, o prefixo, que é os prefixos utilizados nos compostos orgânicos, met, et, prop, but, pent, hex, hepta, octa e non. Então, vai depender. Então, um carbono é met, dois carbonos é et, três carbonos prop, e assim sucessivamente. O infixo, né? A gente tem ligações simples, para ligações simples a gente tem AN, para ligações duplas a gente tem EN, e para ligações triplas a gente tem o IN. E o final oico, né? Então, aqui, né, representa o mesmo ácido carboxílico, a única diferença é a forma de representar. Aqui a gente tem apenas um carbono, né? Esse carbono está fazendo uma dupla com o oxigênio, então aqui a gente tem uma carbonila e aqui a gente tem uma hidroxila. Então, isso tudo aqui é uma carboxila. E aqui a gente tem o hidrogênio, né? Porque o carbono, para chegar a 4 ligações, né? Lembrando da regra do octeto, que o carbono precisa fazer 4 ligações, ele faz uma ligação com o hidrogênio. Então, qual é o nome desse ácido? Então, como a gente viu, a gente sempre vai colocar ácido, o prefixo,
né, que é para um carbono, então é MET, um carbono é MET. Tem ligações duplas ou triplas entre carbonos? Não, tem uma ligação dupla entre carbono e oxigênio, mas não entre carbonos. Então, o prefixo é -an e depois o óico. Então, o nome desse é o ácido metanóico. Lembrando, MET é porque é um e -an é porque a ligação não tem ligação dupla ou tripla entre carbonos, né? Só tem uma ligação dupla entre um carbono e um hélio. Mas isso não muda o infixo. Aqui a gente tem uma carboxila, né? Ou seja, uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então aqui a gente tem uma carboxila, né? E aqui a gente também tem uma carboxila, né? Uma carbonila ligada a uma hidroxila. E quantos carbonos nós temos nessa cadeia? 1, 2, 3. Então, qual é o prefixo para 3? Vamos lá, MET, ET, prop. Então, é ácido, prop, né? Prop. Só tem ligações simples entre os carbonos, né? Lembrando que aqui é um carbono, aqui é outro carbono, aqui é outro carbono. Então, é AN, mas eu tenho dois ácidos carboxílicos, né? Duas carboxilas. Eu preciso representar na minha molécula. Então, eu vou colocar dióico, né? O di é o mesmo quando a gente utiliza, quando a gente tem duas ramificações, né? Então, por exemplo, se eu tenho dois metis, né, duas ramificações, eu utilizo esse prefixo di, né? Então, o di é sempre para dizer que tem dois. Nesse caso, eu estou dizendo que tem duas carboxilas. Vamos ver o composto de baixo. Aqui, né, eu tenho uma carboxila, uma carbonila vizinha, uma hidroxila. E eu tenho quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. 4, né? Assim. E aqui eu tenho 1, 2 e 3. Então, quem é minha cadeia principal? Então, lembrando, aqui o carbono de número 1 sempre vai ser o que tiver a carboxila, né? A função orgânica. Aí, para ser cadeia principal, tem que ter com maior numeração de átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4. Então, é essa daqui com 4. Então, isso significa que no meu carbono de 1, 2, eu tenho uma ramificação. Qual é o nome dessa ramificação? Essa ramificação tem quantos carbonos? Apenas um. Então, qual é o prefixo para um carbono? É MET. Então, o nome desse ácido vai ser ácido metil, né? Porque eu tenho que dizer qual é essa minha ramificação, mas eu não posso apenas dizer qual é, eu preciso indicar aonde está a minha ramificação. Então, vai ser ácido 2-metil. Aí, vamos dar o nome da cadeia principal. MET, ET, prop, but, né? Então, ácido 2-metil, but, porque tem 4 carbonos, porque só tem ligações simples entre os carbonos, e óico, porque eu tenho um ácido carboxílico, né? Eu tenho uma carboxila aqui. Classificação de ácido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que o ácido carboxílico sempre vai estar na extremidade. Então, como a nossa prioridade é sempre a função orgânica, onde chega primeiro na função orgânica, logo, o ácido carboxílico sempre vai ser o primeiro, a não ser que eu tenha duas carboxilas, né? Se eu tiver duas carboxilas, então, uma carboxila vai ser o carbono de número 1 e o outro vai ser o último carbono da cadeia. Então, aqui é o carbono número 1. Então, quantos átomos eu tenho na minha cadeia principal? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6, né? Porque para ser cadeia principal, tem que ter a maior quantidade de carbonos. Então, no meu carbono de número 5, carbono de número 4, né? 1, 2, 3, 4, carbono de número 4, eu tenho uma metila. Então, vai ser o ácido, né? Aqui, qual é o nome dessa ramificação? É um metil, porque só tem um carbono. Então, vou ter ácido 4-metil,
1, 2, 3, 4, 5, 6 hexa, porque eu só tenho ligações simples, né, no meu composto, e oico, né? Então é o ácido 4-metil-hexanoico. E aqui de novo, uma carboxila é o carbono de número 1, né, da minha cadeia. Então aqui é 1, 2, 3, 4. Então no carbono de número 1 eu tenho uma carboxila e diferentemente dos outros compostos, aqui eu tenho uma dupla ligação, né, entre carbonos. Então o meu infixo já não pode ser an, vai ser qual? En, porque é o infixo referente a uma dupla ligação. Então, 1, 2, 3, 4. E no carbono de número 3, eu tenho o quê? Uma ramificação. Metil, né? Porque eu só tenho um carbono. Então, vai ser ácido 3-metil. Ó, na cadeia principal, 1, 2, 3, 4, but. No carbono de número 3, eu tenho o quê? Um en. Eu tenho uma dupla ligação. Então, en-oico, né? Aqui nesse terceiro composto, eu tenho a carboxila, né? Que é no carbono de número 1. 1, 2, 3, 4. E no carbono de número 3, eu tenho uma ligação o quê? Tripla. Qual é o infixo para uma ligação tripla? En. Então, vai ser ácido. A minha cadeia, eu tenho ramificação? Não. Então, eu só tenho essa cadeia principal aqui. Então, no carbono de número 3, eu tenho um in. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, met, et, prop, but. Então, vai ser ácido, but, 3 in-oico, né? Lembrando que o in é prefixo para uma tripla ligação, que está representada aqui. E lembrando que para mudar do an para en ou in, tem que ser uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Aqui, ó, é uma dupla ligação entre carbonos. Aqui tem um carbono e aqui tem um carbono. Aqui tem um carbono e aqui tem um carbono. Por isso que é uma tripla ligação entre carbonos. Por isso que eu mudo esse infixo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui é o meu carbono de número 1 e aqui eu tenho o quê? Duas duplas, né? E eu preciso dizer onde estão essas duas duplas. Então, são duas duplas entre carbonos. Então, a gente já sabe que vai ter um infixo em, mas a gente precisa dizer onde ela está. Então, aqui é o meu carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3, carbono de número 4, carbono de número 5. Então, vamos lá. Met, et, prop, but, pent. Então, vai ser um ácido, porque eu tenho a carboxila aqui, ou seja, uma carbonila, vizinha uma hidroxila. Então, a cadeia principal, met, et, prop, but, pent, ácido, pent, né? No carbono de número 2, e 4, eu tenho o que? Uma dupla ligação. Então, é ácido, pente, 2, 4, di, porque são dois. O en é porque eu tenho duas duplas, né? Eu tenho uma ligação dupla. O di é porque eu tenho duas duplas. E oico, então esse é o nome do meu ácido. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Se a gente for lembrar, a primeira coisa, aqui não poderia ser por conta da questão, né? Que aqui a gente tem uma dupla ligação, então essa dupla ligação obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, né? E se a gente observar também, aqui tem uma quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, uma quantidade menor de carbonos, mas independente se aqui fosse maior ou menor, a dupla ela tem que participar da cadeia principal. Então, a minha cadeia principal é isso daqui. E isso daqui é uma ramificação. Só que essa ramificação, ela tem quantos átomos de carbono? 1, 2, né? Tem 2.
Então, qual é o prefixo para 2? 1, 2, né? Met, et. Então, vai ser et. Então, vai ser ácido. Vamos ver em qual a posição que ela tá. 1, 2. Então, ácido 2 etil. Cadeia principal agora. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o prefixo para 5? Vamos. Met, et, prop, but, pent, né? Depois eu tenho o quê? Uma dupla ligação. Aonde está essa dupla ligação? 1, 2, 3, no carbono de número 3. Qual é o fixo para dupla ligação entre carbonos? Lembrando que sempre tem que ser entre carbonos, é em, né? E depois termina em órico. Então, o nome desse ácido vai ser ácido 2-etil, por conta da ramificação. Pente, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Aqui, no carbono de número 3, eu tenho uma dupla ligação. E o óico é porque é um ácido carboxílico, né? Então, é o ácido 2-etil, 3, pente, 3, óico. E aqui a gente tem o ácido benzeno carboxílico, né? Ou seja, um ácido carboxílico vizinho a um benzeno. Então, as propriedades. Então, como a gente viu, todas as moléculas elas têm uma interação molecular, ou seja, uma está interagindo com a outra. E a gente viu, né, ao longo do ano, que existem 3 tipos de interação molecular. Existe a força de London, existe a dipolo-dipolo e existe a ligação de hidrogênio. As forças de London são as mais fracas e só ocorrem em compostos apolares, como por exemplo os hidrocarbonetos, né? A gente viu dipolo, né? Dipolo-dipolo, isso significa que tem um composto onde é mais eletronegativo do que o outro, geralmente é o oxigênio, e por isso ele puxa os elétrons para si, criando um dipolo na molécula. A gente também viu as ligações de hidrogênio, aonde tinha que ter uma ligação entre o átomo de hidrogênio e o grupo FON, aonde esse grupo FON seria o flúor, oxigênio e nitrogênio. Ou seja, o hidrogênio ia fazer uma ligação com o flúor, o hidrogênio ia fazer uma ligação com o oxigênio, o hidrogênio ia fazer uma ligação com o nitrogênio. E a gente viu que essas forças, né, essas interações moleculares, elas têm forças diferenciadas. E a gente viu, né, que as ligações de hidrogênio são as mais fortes. Então, aqui a gente tem uma carbonila, só que a gente tem uma hidroxila, ou seja, o oxigênio fazendo uma ligação com hidrogênio. E isso caracteriza uma ligação de hidrogênio, porque a gente tem ligado ao oxigênio, né? E ligação de hidrogênio é uma ligação aonde tem que estar ligado ao grupo FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, a interação molecular que predomina no ácido carboxílico são as ligações de hidrogênio, né? Então, aqui para a gente exemplificar. Aqui a gente tem uma função orgânica, né? Onde a gente tem um carbono saturado vizinho a uma hidroxila, né? E aqui e esses dois estão interagindo, né? Ou seja, esse oxigênio está interagindo com esse hidrogênio, né? Então, aqui a gente tem o quê? Uma ligação entre oxigênio e hidrogênio. Então, a gente tem uma ligação de hidrogênio. Aqui no ácido carboxílico, e essa função aqui é um álcool, né? Aqui a gente tem um ácido carboxílico, né? Aonde esse oxigênio aqui, né, da carbonila está interagindo com o hidrogênio e esse hidrogênio aqui da hidroxila está interagindo com o oxigênio da carbonila, né? Então, qual é o nome desse álcool? Vamos lá, met, et, prop, né? Então, tem 3 átomos de carbono, é prop. Só tem ligações simples, então é an. E como é um álcool, é o terminiol. Então, o nome desse álcool é propanol. Isso, propanol. E desse aqui, 2, tem 2 átomos de carbono. Então, é o ácido
etanóico, né? Et porque é 2-ão, porque só tem ligações simples, e óico é porque é a terminação. Então, se a gente observar aqui, o que acontece? Aqui eu só estou fazendo uma única ligação, né? Uma única interação, né? Entre o hidrogênio e o oxigênio, enquanto aqui eu estou fazendo duas interações ao mesmo tempo, né? Duas interações do tipo ligação de hidrogênio, ou seja, aqui eu tenho fazendo uma e aqui eu estou fazendo outra, né? Então, o ácido carboxílico, né? Eles são muito mais polares e podem fazer o dobro de ligações de hidrogênio do que as moléculas de álcool. Por quê? Como a gente viu, o álcool ele só faz uma interação por molécula. Aqui, o ácido etanóico, ele está fazendo duas interações por moléculas. E lembrando, toda vez que a gente vai comparar coisas, né, na química orgânica em relação à interação molecular, as massas têm que ser parecidas, né? Porque senão não vale a pena, né? E aqui a gente tem a reação de neutralização. Ou seja, a gente tem um ácido carboxílico interagindo com hidróxido de sódio, né? Então, todo ácido, quando reage com uma base, forma o quê? Sal mais água, como a gente já viu nas reações inorgânicas. Então, a gente tinha um ácido inorgânico, reagia com uma base e formava sal e mais água. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem um ácido carboxílico reagindo com uma base inorgânica, formando um sal mais água. E agora a gente vai aprender a como dar nome a esses sais e identificar um sal orgânico.